Brain rot, a palavra de 2024 segundo a Oxford Press. Ansiedade foi eleita a palavra do ano de 2024 aqui no Brasil. Brain rot significa cérebro podre ou apodrecimento mental por conta desses hiperestímulos, da gente querer só consumir essas coisas curtas, TikTok, Reels, Shorts, e perder essa capacidade do cérebro de pensar de modo mais profundo. E isso causa o quê? Ansiedade, certo? Você vai cada vez mais sobrecarregar a sua mente, vai ficar cada vez mais difícil de focar naquilo que importa, de produzir, de aprender melhor o que você estuda. Os nossos ancestrais, eles sofriam de problemas diferentes do que nós. Na época deles, eles tinham problemas de escassez de alimento, escassez de tecnologia, escassez de qualquer outro tipo de recurso que a gente tem hoje. Agora a gente sofre de outro problema. Nosso problema, na verdade, é a abundância. Nem sempre ter mais é melhor. Nessa época a gente tem tudo disponível, facilidade de tecnologia, celular com vários atalhos, inteligência artificial, automações. A gente ainda não está conseguindo produzir melhor por conta disso. E o que a gente tem que fazer? A gente precisa mudar o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de ação, nosso padrão de execução. Então nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a lidar com essas distrações, a lidar com essa sobrecarga que está aí na sua mente e se tornar indistraível, tá? Então se você ficar aqui comigo até o final, você vai aprender a pensar da maneira correta. Porque pessoas bem-sucedidas, elas decidem cedo e gerenciam essas decisões diariamente. Então você vai aprender a ser uma pessoa bem decidida, saber o que importa para você e saber gerenciar essas decisões ao longo da sua semana. Então fica aqui comigo e bora pro vídeo. Para você entender como as distrações elas atrasam a sua vida e muitas das vezes vão destruir a sua vida, você precisa entender o conceito de distração e tração. No livro fantástico do autor Nir Eyal, Indistraível, ele explica que distração, pela etimologia da palavra mesmo, é um desvio mental. É aquilo que nos afasta do que realmente a gente quer, né? Então você quer, sei lá, iniciar um novo projeto, iniciar uma nova empresa, criar um novo produto, mudar de emprego, mudar de cidade. Tudo isso é a ação que você quer. Só que entre a ação e o progresso nessa ação, existem as distrações, existem aqueles desvios. Redes sociais que você entra todo dia, que estão comendo o seu tempo que deveria ser investido no projeto. Ou então esse excesso de informação, querer ler muita coisa, ler, mas esquece de focar em internalizar melhor, em aplicar melhor o que você já está lendo. Às vezes ler e reler um livro é muito melhor do que só ler 10 livros, né? Então você tem que tomar cuidado com as distrações. E tração são as ações que te aproximam do teu objetivo. Ou seja, o que é tração aqui no YouTube? Quanto mais vídeos eu gravo, quanto maior a qualidade, quanto mais você gosta do meu conteúdo, mais tração o canal ganha. Ou seja, mais views, mais inscritos, mais vendas. Isso é tração. Cada vez que eu repito uma ação que ela me leva ao meu objetivo. Agora imagina que se durante aqui a gravação desse vídeo, tudo começa a me distrair. Barulho demais, ou então eu não tenho o roteiro pronto, eu vou pensar na hora no que falar. Tudo isso é desvio mental. Eu estou me distraindo, ou seja, ou eu fico com o celular que toda hora, fico abrindo aplicativos que nem deveriam estar abertos nesse momento. Isso vai me afastar daquilo que eu realmente quero, que é te ensinar um conceito poderoso, que é transformar a sua mente e te ajudar a ser mais organizado, pensar de maneira organizada esse ano e, por consequência, a sua vida ela acompanha teu pensamento. Ela vai ser uma vida mais organizada. Só que só saber o que é distração não vai te ajudar em quase nada. Por quê? As distrações são sempre as causas imediatas daquilo que culpamos. Ou seja, a distração real não é teu celular. A distração real não são as redes sociais. A distração real não é o excesso de informação. Você tem controle sobre essas coisas. Então, a distração real é o que está por trás disso. Então, a gente tende a culpar alguma coisa pelo que a gente está vendo, né? A causa da distração é aquilo que a gente está vendo. Ah, então eu me distraí, a culpa é meu celular. Não, o celular, ele é uma máquina produtiva absurda.
se você souber usá-lo corretamente. Então, o verdadeiro problema está nos seus hábitos, no teu comportamento digital, na tua organização mental, em saber focar na coisa certa na hora certa, em elaborar tua rotina para tracionar e não para se distrair. Enquanto você estiver num momento de foco, você saber que você precisa anular as distrações. Você precisa estar num estado mental pronto para tracionar a sua vida, para executar aquilo que você precisa. Então, a gente vai organizar nesse vídeo aqui o teu padrão de pensamento. A gente vai iniciar, na verdade, aqui, porque você vai ter que continuar depois desse vídeo. E você está falando com um avatar transformado. Você está falando com alguém que sofre com os mesmos problemas que você sofre. A gente vive no mesmo mundo, na mesma era. Eu sou bombardeado de informação tanto quanto você. Então, por que eu tô conseguindo produzir aquilo que mais importa, consigo ter uma rotina produtiva, mesmo sendo pai, mesmo tendo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo? Eu consigo manter essa mente focada, essa mente clara, porque eu criei esses artifícios ao longo do tempo. Então, antigamente eu me distraía com qualquer coisa. Eu já tive vício em redes sociais, eu passava, sabe quantas horas por dia eu passava em redes sociais? No mínimo 5 a 6 horas por dia consumindo coisas. Isso é recente, não é de agora. Faz uns 4, 5 anos atrás que eu realmente mudei esse meu padrão de comportamento. E se eu olhar agora, quanto eu passo em redes sociais, não vai dar nem 1 hora por dia. Porque mesmo eu sendo um produtor, um criador de conteúdo, eu não preciso ficar mais que 1 hora por dia em redes sociais. Porque quando eu entro, eu faço o que tem que ser feito e eu já saio. Eu não fico consumindo conteúdo ao longo da semana. Eu jogo no meu aplicativo de consumo posterior e no fim de semana eu consumo aquilo que eu mais estou interessado. Então eu saio desses gatilhos de estímulos de alguém tentar sequestrar minha atenção por um título bonito, por uma capa bonita, e aí eu entro num ciclo de, tá, isso aqui pode ser interessante, vou guardar para depois, em um momento mais calmo, quando eu for realmente consumir alguma coisa, eu vejo o que eu quero naquele momento e escolho o conteúdo adequado. Então eu encho o meu aplicativo de consumo posterior e só depois eu consumo aquilo. Então eu também focava em várias distrações tecnológicas. Hoje em dia é comum surgir um aplicativo fenomenal, um aplicativo cheio de automações com inteligência artificial, que faz isso, faz aquilo, que controla teu computador, mas isso também pode ser um tipo de distração. Por mais que, de fato, alguns aplicativos eles aumentem a tua eficiência, ficar testando aplicativos demais também vai perder eficiência. Então você tem que testar devagar, de vez em quando você pega uma nova ferramenta ali. O problema é se você abusa, né? Se você começa a testar uma ferramenta, já pula para outra, não, você tem que ir com calma, você precisa ter um sistema que funciona para você, uma rotina que funciona. E dentro dessa rotina você precisa colocar um tempo para novas descobertas, mas é um tempo mínimo. A tua maior quantidade de tempo tem que ser naquilo que te dá atração. Lembra que eu falei? Saia da distração e começa a caminhar para a atração. É isso que você tem que fazer. Então, se livre dessas distrações atuais, identifique essa causa fundamental que não é o celular, não é as redes sociais, mas sim o teu comportamento em relação a isso. O que está aqui dentro da tua mente, o teu padrão de pensamento, e esse padrão de pensamento também altera o teu padrão de comportamento. Então vamos começar a pensar em termos de tração, em termos de foco, em termos de indistraível. E ao longo desses 5 anos lutando com esse aumento de distração, esse aumento de informação, para viver como um minimalista digital e alguém indistraível, eu criei um conjunto de regras que eu tenho certeza que também vão ser transformadoras para você, caso você aplique. Então, é um conjunto de 7 regras, 7 comportamentos, 7 padrões de pensamento. Se você implementar pelo menos 2 deles, já nessa semana ou nesse mês, eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa indistraível ao longo do tempo. A primeira delas é até meio polêmica, né? Modo silencioso do celular é uma regra inegociável para mim. Muita gente acha que você precisa deixar o celular no alerta ali para receber um monte de ligação. Beleza, ok. Por exemplo, seu filho tá fora de casa, show, beleza, deixa ali ligado porque ele pode ligar. Se você tá esperando uma ligação importante, ok, deixa ligado, mas não todo momento. Já fazem 4 anos que eu não
tiro meu celular do modo silencioso. Porque se algo é muito importante, a pessoa vai me ligar pelo menos 2 vezes. E aí eu retorno. Ou se ela precisa de algo imediato, por exemplo, às vezes minha esposa sai e ela precisa se comunicar comigo. Então eu posso deixar meu celular no modo silencioso ainda, só que com a tela virada para cima, um pouquinho perto ali. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa focado, eu consigo ver se caso ela precisar de mim. Do contrário, ninguém vai me ligar, não vai acontecer nenhuma urgência que não possa esperar. Então para mim, modo silencioso é uma regra inegociável. Eu não negocio. Talvez para você isso não funcione, mas para mim funcionou durante esses 4 anos e eu creio que eu nunca mais vou precisar tirar do modo silencioso. A não ser que meu filho cresça e precise muito de mim, e aí sim dá para tirar em alguns aspectos ou simplesmente desbloquear somente para pessoas importantes, né? Ou seja, teu celular só vai tocar para alguns contatos específicos. Também dá para configurar dessa forma. A segunda grande regra é que eu não consumo conteúdo imediato. Eu jogo ele no meu Read Later app. Esse aplicativo eu já mostrei em vídeos anteriores. Ele serve para consumo posterior de informação. Qual que é o comportamento? Você vê aquele conteúdo que chamou tua atenção. A nossa tendência natural é que ele consumir na hora, porque a gente tem um problema chamado de Fear of Information, né? De Fear of Missing Information, ou seja, FIMO. Né? Medo de perder uma informação importante. A gente quer sempre estar bem informado, hiperconectado nessa era que a gente vive. Só que o que acontece? Se eu ficar consumindo muito no dia específico, né, que eu teria que ficar focado aqui, primeiro, vai gastar minha energia mental, porque eu tenho que processar informações, vai me deixar cansado e também nem sempre o que eu consumo é extremamente relevante. Ao deixar nesse tipo de aplicativo, eu decido melhor o que eu vou consumir. Porque não é porque ele está nesse aplicativo que ele deve ser consumido. A ideia é que eu tire esse sequestro mental que acontece imediato e eu consiga refletir melhor. Meu terceiro padrão é que quando eu consumo alguma coisa, deve ter uma ação de tração logo em seguida. Ou seja, se eu ler um livro, eu tenho que ter um resumo depois e pegar esses insights e usar para produzir conteúdos, para quebrar novos pensamentos aqui dentro da minha mente, para organizar minha rotina, para aplicar em alguma área da vida. Se é um livro sobre amor, vou aplicar no meu relacionamento. Se é um livro sobre paternidade, eu vou melhorar meus hábitos como pai. Então, antes de ler algo novo, eu primeiro traciono aquilo que eu já tenho. Então, essa é uma regra que eu sigo à risca. Meu quarto padrão é que durante o meu momento de foco profundo, eu só abro meu cérebro digital e meu aplicativo de tarefas, que pode ser ou Tiki-Tiki ou Todoist, e o meu cérebro digital é o Capacities. Por quê? Porque durante meu foco só importam 2 coisas. Qual é a atividade que eu preciso fazer e qual a informação de suporte eu preciso para concluir essa atividade. Todo o resto não importa naquele momento. Então, se eu estou aqui gravando para você, eu só preciso saber, ok, que esse é o momento de gravar os vídeos e qual vídeo eu vou gravar. Então, tem que ter meus roteiros aqui pronto, que é o que está acontecendo. Meu roteiro está aqui e eu estou gravando aqui para você. O quinto padrão, na verdade, é um acordo que eu tenho com a minha esposa, por exemplo. Enquanto eu estou no momento de foco profundo, ela cuida do nosso filho e vice-versa. Quando ela está no foco profundo, eu cuido dele. Então é meio que um acordo. Isso vai ser muito útil para quem vive em família, para um pai de família, para quem trabalha num ambiente onde há muitas distrações, né? Seja com filho, seja com barulho, esse tipo de coisa você precisa se policiar, conversar com as pessoas envolvidas e fazer um acordo, um pacto indistraível para que você consiga trabalhar com fluidez. O sexto padrão também é sobre comunicação. A minha equipe sempre tem horário para falar comigo. A gente tem um horário fixo para reuniões e depois das reuniões a gente tem horários ali para se comunicar de forma assíncrona pelo Slack. Então isso me permite estar sempre desligado do Slack enquanto eu estou focado, fazendo a atividade que deveria ser feita, que a gente combinou ali nas reuniões, né? Então cada um sabe das suas responsabilidades, todo mundo vai ficar focado. Se a gente precisar conversar, a gente marca uma reunião ou então de forma síncrona nos canais do Slack, a gente mantém a comunicação sempre alinhada. E o sétimo padrão é que eu tenho blocos de tempo específico para cada área da vida. Eu já mostrei meu calendário aqui, mas eu vou deixar uma imagem agora para você, para que você consiga ver claramente, né? Então vou ter bloco de tempo para gravação, que é domingo ali no início da manhã, que é o que tá rolando agora. Vou ter bloco de tempo para aproveitar minha família aos sábados, para ir na igreja, para ficar com meu filho todas as manhãs. Então,
tudo tá bem bloqueado ali, né? Que eu chamo de escudos de tempo, que é diferente de bloco de tempo. Bloco de tempo você reserva, mas nem sempre você defende eles. Os escudos de tempo já tem isso, né? Já tem essa defesa, essa ação protetiva. Durante aquele momento, nada mais importa do que aquela atividade que eu coloquei ali na minha rotina. Então, se eu marco ali para correr às 3 da tarde, tem que ser corrida. Se eu marco para ficar com meu filho, tem que ser meu filho. Se eu marco para gravar um vídeo para você, não vai entrar nada que não envolva isso nesse exato momento. Então, essas são as minhas 7 regras que me tornaram indistraível. Óbvio que não é para tu aplicar 7 de uma vez, você vai bugar a tua mente. A nossa mente ela é integrativa devagar. Então, a cada mês ou a cada semana, escolha um desses hábitos, um desses padrões que você quer integrar na sua rotina, integrar na sua vida. Isso vai te manter num crescimento sustentável e de um modo progressivo. Né? Você vai devagar, mas vai sempre saindo das distrações e caminhando rumo à atração. Isso vai te ajudar demais. E se você quer minha ajuda nisso, né, uma ajuda mais pessoal, uma ajuda mais próxima, a gente tem a comunidade Organizadamente, que tem suporte comigo no WhatsApp, tem mentoria quinzenal em grupo, tem a galera lá que vai te ajudar, tem treinamentos específicos para cada coisa, tem treinamento específico para hiperfoco, tem treinamento específico para organização de rotina, para execução pro, para gestão do teu conhecimento. Então, tudo que você precisa tem lá dentro. Ou se você quiser algo ainda mais próximo de mim, mais personalizado, se você quer errar pouco nesse ano, né? Ter um mentor vai te ajudar bastante. Então, uma mentoria individual comigo vai ser bem legal. Eu vou olhar para tua rotina específica, de modo personalizado, eu vou achar seus gargalos, até aqueles gargalos que você não enxerga por conta própria. Aqueles detalhes sutis que podem estar quebrando o teu foco. Então a gente vai identificar tudo isso em 30 a 60 dias. Você vai estar com um novo padrão de pensamento, uma nova rotina, no padrão Organizadamente. Então a gente fica por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!